Dia 30. Início de jogo. Vivendo a vida. Aqui está o teste para descobrir se sua missão na vida está terminada. Se você estiver vivo, ela não acabou. Richard Bach. Embora ninguém possa voltar e começar do zero outra vez, qualquer um pode começar agora e ter um final inédito. Carl Berd. Neste último capítulo de nossa investigação sobre o estilo de vida de um mês para viver, você já sabe que o seu tempo não acabou. Se Deus quiser, você vai viver por muitos e muitos meses, anos ou décadas, desfrutando a vida ao máximo, para sempre transformado por ter aceitado a pessoa que Deus o criou para ser e sua busca apaixonada por sua realização. Em suma, essa é a premissa do livro. Você recebeu um presente extraordinário, sua vida. Tem um chamado excepcional, ser o melhor você que Deus o criou para ser. Seu objetivo é abrir esse presente e usar tudo o que lhe foi concedido na busca daquilo que mais importa, amar tanto a Deus quanto as pessoas. Jogo da paixão. Ao concluirmos juntos a jornada destas páginas, quero oferecer-lhe uma última palavra. Se eu tivesse como limite apenas uma realização com este livro, gostaria que fosse acender e restaurar a paixão em sua vida. Se você tivesse apenas um mês para viver, certamente gostaria de desfrutar cada momento como presente precioso que é, e gostaria de fazer cada segundo valer a pena e ser algo significativo e eterno, algo que cumpra seu propósito nesta terra. A paixão é o combustível para sustentar o estilo de vida de um mês para viver a longo prazo. Nada realmente grande acontece sem paixão. A força motriz por trás de toda magnífica obra de arte, toda música comovente, toda obra literária importante, todo drama poderoso, toda arquitetura surpreendente é a paixão. A paixão impele os atletas a quebrar recordes, impulsiona o cientista a descobrir a cura de doenças. Ela nos leva a compartilhar o amor de Deus de maneiras criativas e inovadoras com aqueles que estão ao nosso redor. A paixão dá vida à vida. Deus deseja que vivamos de maneira apaixonada. Portanto, ame o Senhor Deus com toda a sua paixão e oração e inteligência e energia. Marcos 12, verso 30. Fomos criados com a capacidade da paixão porque Deus é um Deus apaixonado e fomos criados à sua imagem. Já ouvimos a ordem: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Romanos 12, verso 11. A expressão sejam fervorosos passa a ideia de que um dia podemos deixar de sê-lo. Se não enfatizarmos essa questão, o estresse e as pressões da vida nos podem roubar a paixão por nossa família, amigos e carreira. Uma vida para viver. Com o objetivo de manter a paixão viva e em crescimento, devemos certificar-nos de alimentá-la com 4 ingredientes principais. O primeiro é o mais importante: amor. O amor é o alicerce de uma vida apaixonada e com propósitos. O combustível que inflama a paixão no casamento e coloca em ação a produtividade no trabalho é o amor. É ele que nos mantém crescendo em nosso relacionamento com Deus. Nenhuma obrigação, obediência legalista, mas o amor. E se você não sentir tão apaixonado por Deus quanto era antes, se não tiver o fervor espiritual que um dia teve, será preciso voltar a realizar as coisas que fazia quando se apaixonou por Deus.
O que você fazia? Passava tempo com ele. Estava muito animado com sua Bíblia e ansioso por aprender o que significava amar a Deus. Você contava a todo mundo o que estava acontecendo em sua vida. Dizia a seus amigos o que Deus estava fazendo em você. É preciso voltar a fazer essas coisas se quiser apaixonar-se por Deus novamente. Se seu desejo é reacender a paixão pela vida, concentre-se no amor de Deus por você. O próximo ingrediente essencial de uma vida apaixonada é a integridade. Embora haja diversas definições para esse termo, a integridade é unir aquilo em que acreditamos à maneira como vivemos. A falta de integridade, assim como a cobiça, destrói a paixão na vida. Nada corrói mais a paixão que dizer que acreditamos em alguma coisa e não a vivermos. Quando dizemos que nossa saúde é importante, mas sempre nos alimentamos mal, perdemos integridade. Se dizemos que a família é importante, mas estamos sempre no trabalho e ausentes, desanimamos. Se dizemos que amamos a Deus como fundamento de nossa vida, mas não nos relacionamos com Ele diariamente, sofremos. Nosso coração fica dividido e perdemos o foco principal da vida. Se você quer viver com paixão, tenha uma vida coerente e haja de acordo com o que acredita ser verdadeiro. O próximo elemento essencial para sustentar a paixão é o perdão. Em cada uma das 4 sessões deste livro, o perdão surgiu, de uma forma ou de outra, como parte vital do estilo de vida de um mês para viver. Nada prejudica mais a paixão que conflitos não resolvidos. O texto de Jó 5, verso 2, nos diz: o ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Tanto o ressentimento quanto a inveja roubarão a paixão da vida mais rápido que qualquer outra coisa. O ressentimento é o grande assassino da paixão. É por isso que Deus diz que devemos aprender a perdoar uns aos outros. Se você quer voltar a ter paixão na vida, é preciso aprender a perdoar as pessoas. Quando carregamos ressentimentos, amargura e dor, nossa vida se corrói. As pessoas que nos machucaram não sofrem nenhuma consequência. Não estamos vingando-nos de modo algum. Essas emoções negativas simplesmente nos ferem e extraem a paixão de nossa vida. Jesus é o grande exemplo para nós aqui, como sempre. O que ele disse quando estava na cruz? Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Lucas 23, verso 34. Ele perdoou aqueles que o estavam crucificando. Ninguém perdoou mais que Jesus Cristo. Ele foi a pessoa mais apaixonada do mundo, porque foi a que mais perdoou. Por fim, precisamos de entusiasmo para manter a paixão na vida. A palavra entusiasmo vem de 2 palavras gregas, en e theos. Theos é a palavra grega para Deus e en significa simplesmente dentro, de modo que entusiasmo significa literalmente Deus dentro. Se você quer viver cada dia como se fosse o último, concentre-se em seu relacionamento com Deus. Se tem dificuldades com a paixão em sua vida, talvez não esteja cultivando seu relacionamento com Ele no nível para o qual você foi criado. Temos uma fome espiritual interna que nunca será satisfeita até que descansemos em Deus. Podemos procurar todo tipo de coisa para nos preencher e trazer felicidade, mas somente Deus pode satisfazer-nos. Se quisermos viver o resto da vida como se tivéssemos apenas um mês pela frente, nosso desejo será saber que Deus está dentro de nós,
nos detalhes de cada dia. Vamos querer experimentar a intimidade do amor que Ele tem por nós e compartilhar esse amor com os que estão perto de nós. Amor, integridade, perdão, entusiasmo, vida. A vida apaixonada, a única que recebemos para viver, significa viver com essa paixão, plena e sem comodismo. Significa viver com paixão, amar completamente, aprender com humildade e deixar um legado que tem impacto eterno. Se você tivesse apenas um mês para viver, não é assim que gostaria de viver, sabendo que extrai o valor de cada segundo da vida, desfrutando a vida abundante, não a vida segura, tranquila e confortável que Deus nos prometeu? Nosso exemplo. Quando penso na vida de Jesus, vejo alguém que sabia viver. O fato é que Jesus sabia quanto tempo ainda tinha. Assim, de que modo ele viveu quando soube o que lhe restava de tempo na terra? Ele viveu de acordo com esses 4 princípios que analisamos. Primeiro, viveu apaixonadamente. De fato, chamamos o final de sua vida na terra de a paixão de Cristo. Ele viveu sua vida de forma plena, voltada para seu Pai e para fazer diferença no mundo. Jesus foi a pessoa mais apaixonada que já viveu e Ele quer que tenhamos a mesma paixão. Em João 10, verso 10, Ele diz: Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Jesus quer que tenhamos uma vida plena das coisas que Ele tem para nós. Há algum tempo, compareci ao funeral de uma senhora muito querida da nossa igreja. Ela estava com mais de 90 anos quando foi para o Senhor. Todos os presentes disseram que ela teve uma vida boa e vida completa. Existe uma grande diferença entre uma vida boa e uma completa. Talvez você esteja vivendo uma vida completa, cheia de atividades, estresse e ansiedade. Mas aqui se trata de uma vida plenamente boa. Essa mulher viveu uma vida cheia de compaixão e isso é uma vida boa e completa. Jesus também amou completamente. Lemos em João 13, verso 1. Sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Portanto, o que Jesus fez quando soube o que tinha para viver? Ele amou completamente aqueles que o cercavam. Concentrou-se nos relacionamentos mais importantes, a relação com seus discípulos. Podemos seguir o exemplo de Jesus quando nos concentramos com energia nos relacionamentos mais importantes de nossa vida. Fico sempre impressionado com o grau de intencionalidade que precisei derramar nos relacionamentos com minha família para de fato conectar-me a ela. É preciso ter a intenção de se dedicar todos os dias a seus filhos, ao cônjuge e a todos os demais relacionamentos importantes para que eles se desenvolvam. O terceiro princípio do estilo de vida de um mês para viver é aprender humildemente. E Jesus foi o nosso maior exemplo de humildade. Lemos em Filipenses 2, verso 8. Jesus humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus era Deus e ainda assim humilhou-se a si mesmo, revestindo-se de carne humana e tornando-se um de nós, para que pudéssemos conhecer a Deus. O quarto princípio é partir corajosamente. E mais uma vez, Jesus é o nosso maior exemplo. Uma vez que deixou um legado eterno na terra, ele abriu mão com coragem e voltou para seu Pai. Estava pronto para ir. Lemos em Lucas 9, verso 51.
Aproximando-se o tempo em que seria levado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Jesus foi para a cruz com coragem. Foi resoluto em sua decisão de ir para a cruz por causa de seu amor por nós. Podemos também deixar um legado de coragem na terra e passar nossos dias em algo que vai durar mais do que nós. Quando minha mãe tinha a idade que tenho hoje, descobriu que tinha câncer. Logo, lhe disseram que teria apenas um mês, mas a beleza desse momento foi que ela não precisou mudar nada. Desde o dia em que ouviu essas palavras, continuou a viver da mesma maneira. Por quê? Porque sempre vivera de maneira intencional. Ela amava as pessoas de sua vida de maneira completa. Fazia o que precisava fazer. Não havia coisas não ditas que precisava dizer. Assim, quando descobriu que tinha um mês para viver, foi capaz de continuar pelo mesmo caminho. Meu objetivo para você e para mim é que vivamos intencionalmente, de modo que não tenhamos arrependimentos. Oro para que quando você e eu chegarmos ao nosso último dia na terra, tenhamos a certeza de ter vivido de maneira completa a vida para a qual fomos criados. Um dos mistérios da vida é que nenhum de nós sabe quando vai morrer, mas nossa morte é um fato. Os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número de seus meses. Jó 14, verso 5. Se estivermos dispostos a aceitar isso e a confiar a Deus o ponto final de nosso tempo na terra, poderemos concentrar-nos em como vamos preencher o traço entre o ano de nosso nascimento e o ano de nossa morte. Podemos transformar esse traço numa incrível aventura de descoberta, alegria e contentamento significativo. Podemos viver. Minha esperança é que este livro tenha mudado sua vida, que o tenha feito pensar no significado de viver apaixonadamente e com propósito. Minha oração por você é que Deus venha usar tudo o que há de verdadeiro nestas páginas para inspirá-lo a atingir um novo nível de vida. Meu desafio a você é viver cada dia como se tivesse apenas um mês para viver. Para a vida toda. 1. Agora que você completou o desafio de um mês para viver, quero incentivá-lo a permanecer nesse estilo de vida. 2. Assim que possível, planeje um dia em que possa sair sozinho para refletir sobre sua experiência de ler este livro. Transforme esse dia em uma avaliação do estilo de vida de um mês para viver. Reveja todas as respostas, pensamentos e sentimentos que teve durante a leitura deste livro. O que lhe causou maior impacto durante este mês? Por quê? De que modo você mudou a leitura deste livro e a aplicação dele à sua vida? 3. Reúna-se com um amigo e compartilhe sua experiência no mês passado. Pergunte o que essa pessoa faria se soubesse que tem apenas um mês para viver.